As convocações e acesso a dados sigilosos devem pautar as próximas reuniões da CPMI dos atos violentos no dia 8 de janeiro. O Bruno Pinheiro está de volta com a gente e tem mais detalhes sobre esse assunto. Porque, Bruno, quantas reuniões vão ser realizadas nesta semana? 2 reuniões. Essa é a intenção realmente de se reunirem 2 vezes esta semana e analisarem cerca de 285 requerimentos. É um número até insignificante diante de vários requerimentos que já chegaram na CPMI. Cerca de 840 requerimentos. É um número muito alto e nenhum chegou a ser analisado até agora. E justamente nesta semana serão analisados. São vários requerimentos sobre informações que estão sob sigilo e várias convocações também de autoridades, de ex-ministros, inclusive uma expectativa de chamar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu cheguei a olhar alguns sobre esses requerimentos que estão requerendo ali informações sobre aqueles ônibus que foram alugados e chegaram até aqui no acampamento na capital federal. Se houve algum enriquecimento, se alguém acabou enriquecendo com esses aluguéis de ônibus que chegaram até aqui no Distrito Federal. Um outro requerimento é justamente sobre o planejamento da viagem de Lula até Araraquara, uma viagem que não estava agendada, uma viagem de última hora e que aconteceu justamente no 8 de janeiro. E aí, sobre essa segurança, sobre esse planejamento, inclusive sobre aqueles relatórios que eram enviados através da agência de inteligência e se houve uma certa omissão, se receberam esse relatório e não respeitaram as informações, os riscos que já estavam sendo levantados e apontados naquelas informações. Então, uma semana muito importante na CPMI do 8 de janeiro e esses requerimentos que serão analisados. Além disso, Arthur Maia vai se reunir com Alexandre de Moraes, atual ministro da Suprema Corte, que é o relator do inquérito do 8 de janeiro. Essa reunião vai acontecer antes de analisar requerimentos de informações sigilosas que estão no STF. A gente vai aguardar esse encontro acontecer e acompanhar essa análise de 285 requerimentos. Só para a gente finalizar, essa CPMI que vai durar aproximadamente cerca de 6 meses, inicialmente com 800 requerimentos. Então, será necessário acelerar esse ritmo e aí sim acabar adiantando essa agenda da CPMI que vai investigar os atos do emblemático 8 de janeiro aqui na capital federal. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pelas suas informações. Vou trazer o Kobayashi para a nossa conversa para fazer a análise, sobre os trabalhos dessa comissão mista que envolve tanto o Senado como também a Câmara dos Deputados. Olha, David, a gente precisa contextualizar. A CPI e a CPMI, elas são comissões parlamentares de inquérito e que são instrumento da minoria, instrumento da oposição, geralmente. Por isso mesmo é que precisa só de 1/3 das assinaturas dos parlamentares de uma das casas ou de ambas as casas, como neste caso, por ser uma comissão mista, para que seja instalada esta comissão. Justamente por ser de oposição é que se pressupõe que seja para investigar o governo ou pessoas do governo, enfim. Acontece que desde o início da campanha para a instalação dessa CPMI do dia 8, os opositores, as pessoas da oposição, os parlamentares da oposição, é que queriam a todo custo. E os da situação não queriam, eles diziam que não precisava porque a Polícia Federal, o Ministério Público Federal já fazia a investigação oficial. Depois do vazamento das imagens de ministro do GSI dentro do Palácio do Planalto nos atos do dia 8, é que isso se tornou inevitável e aí os parlamentares de situação ocuparam essa CPMI porque ela se tornou inevitável. E aí agora a gente vê, infelizmente, essa CPMI nas mãos dos parlamentares de situação, desvirtuando inclusive a própria natureza de ser instrumento da oposição.
A gente tem centenas de requerimentos, muitas pessoas para serem ouvidas, muitos ofícios para serem expedidos, mas a presidência e a relatoria certamente vão dar prioridade para aqueles parlamentares que formam a maioria, que são exatamente os parlamentares da situação. É claro que um ou outro requerimento da oposição vai ser aprovado, justamente porque eles têm ali ainda a sua participação. Mas eu não acredito muito que essa CPMI poderá gerar os frutos que geraria se estivesse totalmente na mão da oposição, se estivesse nas mãos daqueles que queriam, desde o início, a sua instalação.